legal. Bom, o pessoal deve estar botando a minha apresentação ali. Eu quero começar dizendo que é uma satisfação, né, participar deste evento. Quero dar muitos parabéns ao meu grande colega de longa data, Thiago Scarni Gonzaga. E eu venho aqui falar um pouco sobre essa questão dos museus no Fediverso, né? São experimentos que a gente tem feito no IBRAM Museus, com o Tainacan, ActivityPub e Web Social. Bom, vai ser uma oportunidade aqui para a gente apresentar as reflexões, né, e os experimentos que o IBRAM Museus realiza no tema das redes sociais descentralizadas. A gente, obviamente, quer muito escutar todas as iniciativas que vão ser aqui apresentadas, né, e nos colocar à disposição para o diálogo efetivo, né, em torno de ideias, de estratégias, de aplicações, tudo em prol do desenvolvimento deste ambiente das redes sociais descentralizadas no âmbito da política pública, especialmente. Como é que a gente muda aqui mesmo? Assim? Bom, por que o Fediverso, né? Bom, após a efetivação da compra do Twitter pelo Elon Musk em 2022, no final de 2022, logo em 2023, eu acho que culminou, né, entre os especialistas, os políticos no Brasil e no exterior, a percepção de que os serviços gratuitos prestados pelas redes sociais das Big Techs, que são contaminados com esquema agressivo de vigilância para a oferta de anúncios customizados, eles estariam prejudicando a saúde e o bem-estar da sociedade, especialmente dos nossos jovens, né? O problema da desinformação, por seu lado, estaria criando ameaças aos regimes democráticos, né? Então, esse cenário indesejável no âmbito das redes sociais, somado à predileção especial do brasileiro por esse ambiente, né, das redes sociais, nos levaram a imaginar que uma política pública para o campo, em um país com a escala do Brasil, e aproveitando desse momento propício, né, de infelicidade em relação ao que a gente tem disponível, né, poderia causar um efeito demonstrativo mundial, planetário, né, sobre a possibilidade realmente de utilização dessas tecnologias. Por isso, o IBRAM entende que é oportuno a realização de um experimento com redes sociais federadas e museus no âmbito da política pública, né. E quando a gente fala de museus, a gente está falando de todas as instituições de memória também, né, inclusive universidades, que são instituições de memória também, né. Bom, e por que... Tem que fazer o pum? Não está aí. Foi. Bom, e por que o Fediverso, né? Por que museus no Fediverso? E aí eu tenho que falar de Tainacan. Eu quero primeiro fazer uma pequena enquete analógica aqui. Quantos de vocês já ouviram falar do Tainacan? Poxa, aqui então a gente está com uma boa... um bom número. Bom, eu vou falar um pouquinho, né? O IBRAM, desde 2016, realiza, assim, essa importante parceria com a universidade pública, né, no desenvolvimento do projeto Tainacan. O Tainacan é uma aplicação de repositório digital em software livre, né, especializado na publicação online de acervos digitais. E o IBRAM apresenta o projeto Tainacan como parte integrante do programa Acervo em Rede, né, que é uma política pública baseada em software livre, né. Isso é raro hoje em dia, mas está aí e, vejam bem, desde 2016, tem 10 anos. E aqui eu tenho que abrir um parêntese, tá? A área de TI de uma instituição pública que desenvolve e oferece uma aplicação em software livre para o seu público é absolutamente, completamente diferente de uma área de TI que cuida exclusivamente de contratos, tá? São pessoas de natureza diferente, né? Trata-se de uma outra vida, né? Então aqui eu fecho esse parêntese. Na gestão iniciada em 2023 no Instituto Brasileiro de Museus, né, especialmente com a reestruturação administrativa que aconteceu, nós conseguimos expandir a escala dos serviços digitais oferecidos pelo IBRAM para o campo museal, né? E para que isso se concretizasse, foi necessário acelerar a construção de capacidade do Instituto em operar as políticas de cultura digital de maneira autônoma, né? E para tal foi crucial a cooperação com o Departamento de Ciência da Informação da Universidade Pública, né? E aí eu abro outro parêntese, né? Nessa gestão,
o professor Dalton Martins, que era o coordenador do projeto Tainacan, ele veio ser o coordenador da área de sistemas de informação museal do IBRAM. Veja, então houve uma importação, né, de uma figura, né, que lidera um projeto de software livre para coordenar a área de TI, né, do Instituto Brasileiro de Museus. E aí eu fecho novamente esse parêntese. O desenho institucional que foi proposto para esse arranjo, né, para essa cooperação IBRAM-Universidade, favoreceu o envolvimento de jovens museólogos, arquivistas e bibliotecários, né, que participaram diretamente como estagiários, né, estagiando como professores, no desenvolvimento do Tainacan. Então, veja que interessante isso, né? Pessoas do campo se apropriando do software oferecido para o campo, né? Então, nesses 10 anos de desenvolvimento, uma medida do desempenho do Tainacan e de sua comunidade no campo da memória digital é o fato do software já ter versão em 12 línguas, contar com mais de 2.000 instâncias ativas e mais de 40 mil downloads, né? Então, ó, e qual foi o primeiro passo, né, do IBRAM nessa pesquisa no Fediverso, né? O primeiro passo foi a Brasiliana Museus, né? A gente inaugurou a iniciativa do IBRAM, ativando o plugin ActivityPub no site da Brasiliana Museus, que é um WordPress, né? E publicamos o primeiro post de um domínio GovBR na web social, ou seja, no Fediverso. Comentários a este post, né, como foi apresentado pelo Thiago, né, eles foram registrados também na seção de comentários, né, do post do blog, né, da Brasiliana, demonstrando a possibilidade de integração de websites institucionais com o Fediverso, né. Quando isso aconteceu lá no IBRAM, poxa, foi uma grande surpresa, né, a possibilidade de você estar integrando 2 ambientes e na perspectiva de um museu, de uma instituição de memória, você está trazendo essa interação para os seus acervos. Você vai guardar e, historicamente, você vai poder pesquisar qual foi o desempenho, né, da sua comunicação, né? Então, é importante mencionar aqui que a Brasiliana Museus é um serviço de agregação de coleções museológicas desenvolvido a partir do Tainacan, né? E aí o colega da universidade falou aqui sobre a possibilidade das instituições trabalharem em cima do software livre que já existe e criar funcionalidades em cima, né? Então, a Brasiliana Museus, que agrega coleções museológicas, né, do Brasil inteiro, ela é exatamente isso, ou seja, esse processo de evolução a partir do que já havia do Tainacan, né? Bom, essa experiência tratou-se de um início, um experimento que a gente chama até de singelo, mas nós consideramos que a iniciativa teve grande significado e impacto, né? A nossa esperança era que fosse o início de um processo transformador na maneira como nós, como pessoas e como instituições, nos conectamos online e que pudesse proporcionar um aperfeiçoamento, né, da nossa relação fundamental com o digital e com a web. Bom, aí eu vou entrar agora na parte um pouco mais técnica. Já está ali. Na parte um pouco mais técnica, né? E aí é Tainacan mais WordPress mais ActivityPub, que foi a grande surpresa que a gente teve, né? Bom, eu tenho que dizer, o projeto Tainacan é desenvolvido no formato de plugin para WordPress, né? Isso é importante. Da mesma forma que o plugin ActivityPub, né? Que conecta o WordPress ao Fediverso. E o WordPress, por sua vez, é utilizado por 43% de todos o que é publicado na internet, né? Ou seja, quase a metade dos conteúdos da internet são publicados em WordPress. Isso é incrível, né? É um número realmente muito forte, né? Ou seja, o ecossistema continua se expandindo na medida em que a comunidade aumenta a biblioteca de plugins disponíveis. Veja, para o IBRAM foi interessante criar a sua aplicação de repositório digital no formato de um plugin. Essa decisão foi feita em 2016, 10 anos atrás. Né? E posso dizer assim que essa decisão ela se mostra acertada a cada passo, né, do trajeto. Assim, né? Não por acaso, recentemente, o Dave Winer, não sei se alguém aqui conhece o Dave Winer, o criador do RSS, né? Os feeds RSS, assim, coisa do século passado, que de repente o Google tentou acabar com isso, né? Mas que a gente vê que hoje os podcasts estão praticamente revolucionando o espaço da mídia digital por usar essa tecnologia dos feeds RSS, né? Mas então, o que o Dave Winer falou? O criador do formato RSS, né? Ele declarou que enxerga o WordPress como o sistema operacional ideal para a web social aberta. Exatamente porque ele já criou esse ecossistema, com muitas funcionalidades, né? Ou seja, o Tainacan, como passe de mágica, passou a ter canal direto para a difusão segmentada de conteúdos do patrimônio cultural para usuários assinantes. Aqui eu mostro a interface que surgiu lá dentro do WordPress, no momento em que eu juntei ActivityPub com o Tainacan. Surgiu, assim, essa telinha dizendo o que você quer postar no Fediverso. São seus posts, são suas curadorias, são seus itens do acervo. Então, veja aí como uma coisa se junta e funciona, né? Então, a partir de outros experimentos de museus no Fediverso também, como é o caso do Museu do Aeroporto de São Francisco, percebemos que no caso dos acervos dos museus publicados em Tainacan,
Cada item poderia virar um post, né? Ou mesmo até um novo perfil no Fediverso. Isso é o caso, por exemplo, de bens museais de amplo interesse. Eu pensei aqui no pijama do Getúlio, né? Poderia não só ser um item, mas ele poderia virar uma conta. E o museu tem a condição de comunicar a respeito do item museológico para os interessados naquele item museológico, né? Percebe como é uma apropriação de possibilidade de segmentação da comunicação com o público para a instituição pública, né? É fantástico isso. Eu queria que o Marelo tivesse aqui ouvindo isso, mas enfim, ele vai escutar depois. Bom, passando aqui para o nosso próximo slide, a questão da gestão dos públicos online, é um pouco que eu estava falando aqui agora, né? A partir da atuação das equipes de suporte e desenvolvimento do Tainacan no IBRAM, nós viemos adaptando o core da aplicação do Tainacan para o desenvolvimento de outras funcionalidades, além da agregação que eu mencionei, que está no Brasiliana Museus, tá? E que outras funcionalidades são essas, né? Por exemplo, o site Visite Museus, que é um site de eventos museais, ele foi desenvolvido a partir do Tainacan, né? E dessa forma, ou seja, a gente passa a ter uma aplicação de eventos que automaticamente também já tem comunicação com o Fediverso, né? E outra uma aplicação de cadastro, né, que é o cadastro de instituições de memória, que é o Museus BR. Da mesma forma, imediatamente, os museus cadastrados passam a ser itens no Fediverso, passam a ser posts no Fediverso. E isso, uma difusão que começa a acontecer naturalmente, né? Então, assim, o aspecto mais interessante é que essas novas aplicações desenvolvidas no âmbito do ecossistema WordPress, da mesma forma que o Tainacan, elas imediatamente se plugam no Fediverso, né? E por esse motivo, nós entendemos que o momento é propício na comunidade Tainacan para nós abraçarmos essa conexão com o Fediverso, né? O objetivo é prover as instituições que promovem acesso ao conhecimento com ferramentas atualizadas para a gestão dos seus públicos online. E aí eu quero falar sobre o papel das universidades, que eu enxergo nesse momento estratégico fundamental, né? Porque quando eu penso no desafio que é deslanchar uma estratégia de popularização do Fediverso no Brasil, eu não posso deixar de pensar no papel que as universidades cumpriram, né? Como instituições melhor, que elas podem cumprir como instituições melhor posicionadas para esse protagonismo, né? Impossível não lembrar do período lá da Eco 92, né? A mobilização que as universidades fizeram para lançar os seus servidores de e-mail institucional, né? E como isso foi assim, foi plantado, digamos assim, uma institucionalidade, digamos assim, na rede, né? A rede ocupada por instituições e não por interesses comerciais. E como isso gerou uma arquitetura muito mais interessante naquele momento, né? Então, naquele momento, a internet nascia sob os auspícios da institucionalidade, né? E a gente tem a dizer assim que o problema das internets certamente tem múltiplas causas e ingredientes. Mas na perspectiva do Instituto Brasileiro de Museus, essa crise apresenta os contornos de uma crise de institucionalidade, né? Isto porque tecnologias que realizam a mediação de relações sociais, como a internet, de maneira intrínseca, elas criam instituições, né? E eu vou passar aqui um pouco, falar sobre essa questão da política pública versus a lógica dos monopólios. Porque a gente teve, em algum momento, né, da internet, uma mobilização que até envolvia os hackers, inicialmente, assim, mas que teve simbolizada por essa declaração dos direitos do ciberespaço, né? Um documento que foi criado pelo John Barlow, que eu cheguei a conhecer, era um cara legal, mas enfim, eu diria que essa declaração ela teve um efeito muito negativo, principalmente aqui no Brasil, porque ela teve uma influência muito grande, principalmente até no campo da cultura digital. A gente passou a achar que governos não tinham nenhum papel nesse processo, né? E eu vou ler rapidamente aqui o primeiro parágrafo dessa declaração, para vocês terem uma ideia. Governos do mundo industrial, vocês, gigantes aborrecidos de carne e aço, eu venho do ciberespaço, o novo lar da mente. Em nome do futuro, eu peço a vocês do passado que nos deixem em paz. Violento, né? Vocês não são bem-vindos entre nós. Vocês não têm nenhuma soberania onde nós nos reunimos, né? Isso foi muito forte. Aqui no Brasil teve um impacto grande, porque ele por exemplo, é o criador da Electronic Frontier Foundation, né? Que é uma instituição muito significativa no campo, né? Eu diria assim que a decisão crucial está entre a política que defende o interesse comum e deliberadamente favorece a emergência das novas institucionalidades digitais na rede, e a política cega, né, que por inação permite que a evolução do ambiente digital ocorra de maneira aleatória, ao sabor dos interesses das grandes empresas estrangeiras de tecnologia. Então a gente pode dizer assim que
a gente pode imaginar uma declaração por um ciberespaço de interesse público, né, para se contrapor a essa declaração do Barlow dos anos 90, né. Então realmente eu acho, assim, que é uma virada de chave, né, uma virada de chave e de cultura, né, que a gente tem que ter, e adotar realmente o software livre, porque ele é a chave fundamental para essa retomada da soberania digital. E agora, assim, já terminando aqui a minha fala, eu vou falar, assim, sobre uma estratégia, né, eu falei que a gente começou a pensar nisso em janeiro de 2025, 24, no ano passado, então são 2 anos que a gente está pensando como é que a gente vai, a gente já tem a instância publicada, mas a gente ainda não realmente acelerou por aí, porque nós somos museus, né. Diferentemente das startups que vão rápido e quebram coisas, os museus andam devagar e constroem pontes, né. Então esse é o nosso papel. E agora, então, a gente entrou nessa ideia do app, né, como estratégia de adoção. Isso porque, desde que a gente entrou no Fediverso, os museus brasileiros ficaram famosos no Fediverso, porque não tem muito museu lá, né, e a gente entrou de turma, né, então, realmente, assim, nossa, o que os museus brasileiros estão fazendo no Fediverso? E isso chama atenção, ou seja, as pessoas vêm nos perguntar: "Bem, aí, o que vocês estão fazendo e tal?". E num desses contatos, né, surgiu uma oportunidade que eu acho muito interessante, né. Eh O grande desafio que a gente entende, né, de como encaminhar a transição do ambiente centralizado, proprietário, para o ambiente descentralizado, né, que estabelece responsabilidades distribuídas, estabelece um papel ampliado para as instituições que promovem o acesso ao conhecimento, né. Esse é o grande desafio, essa passagem, né. Porque a gente hoje, né, quero falar aqui com o meu amigo Fred Verso, a gente sabe que se a gente vira a chave, a infraestrutura já está lá do outro lado pronta para receber, né. Talvez em 2018 não estivesse, também, né, mas hoje certamente está, a gente tem essa experiência, né. Então, eh, nos últimos 2 anos nós fizemos alguns experimentos, né, e recentemente estivemos em contato com o Michael Foster, que é do Instituto Newsmast, né. Trata-se de uma organização dedicada ao desenvolvimento da web social e que oferece a possibilidade de criação de apps comunitários, né, para organizações interessadas em explorar o Fediverso. O aplicativo, no caso, ele trabalha integrado com o WordPress e promove engajamento com a comunidade com base em uma instância Mastodon. Então, veja, ele junta a comunidade, o WordPress, com a instância Mastodon, o que para nós já é uma condição fundamental. E, no caso, o app do IBRAM nasce a partir de um conjunto de usuários do fórum, que a gente já tinha realizado em WordPress, né, um fórum que desenvolveu de forma participativa o Plano Nacional Setorial de Museus, né. E ele se acopla à instância do Fediverso do IBRAM, que é a socialmuseus.gov.br, onde nós pretendemos oferecer aos museus brasileiros a oportunidade de criação de contas institucionais. Veja, se tudo correr dentro do planejado, no início de 2026, no início do ano que vem, nós vamos lançar o app, né, Museus no Fediverso, nas lojas Android e Apple. Veja bem, é um aplicativo white label que eles desenvolveram, quase como um template, que eles oferecem para instituições para criarem seu próprio aplicativo, né. E, de fato, né, assim, como meio que fala o Michael, né, assim, o o Fediverso é muito tecnologia, né, e é uma coisa que às vezes a gente vai falar para um brasileiro, por exemplo: "Ah, não, porque tem o protocolo, tem a instância, tem não sei o quê", mas quando tem o app, né, quando você entra no app, aquilo ali já te dá a forma de você entrar, como foi o Fred que até comentou, né, como o pessoal lá atrás ficou um pouco desconsiderou um pouco esse aspecto da usabilidade, enfim, né. Então a gente entende, assim, que realmente, a possibilidade do aplicativo como estratégia, né, de adoção, ele realmente vai fazer a diferença. Bom, então, finalizando aqui a minha fala, é isso. Eu quero dizer que, assim, a tecnologia em rede, que media grande parte, assim, das nossas vidas, é uma engenharia social, né. O que significa que decidir como ela funciona, ou como ela deveria funcionar, né, é uma questão política, né. E se nós quisermos ter, então, assim, alguma esperança de que esses espaços coletivos digitais, né, vão resultar em um mundo que vale a pena, a gente precisa construir essas políticas para a internet de acordo com princípios institucionais sólidos, né. Importa para os museus, por exemplo, que se houver um serviço de rede social que se dispõe a abrigar instituições de memória de interesse público e que os dados da interação dos museus com seu público interessado fique também preservado, né, como acervo digital e para a pesquisa, esse é o nosso interesse dos museus, né. O IBRAM entende que os museus brasileiros têm uma contribuição a dar nessa reflexão sobre o futuro do ambiente digital
especialmente no que se refere à questão da memória digital. E eu agradeço aqui, termino a minha fala. Valeu. Murilo, queria só fazer um adendo. O Murilo teve à frente do Cultura Digital BR, vocês vão lembrar, só para, né? Tem que fazer esse destaque, que foi uma plataforma importantíssima, acredito que a primeira mídia social brasileira, né? Já que você fez a referência histórica, deixa eu completar aqui. Eu criei o primeiro site de governo, o brasil.gov.br, era eu que estava lá fazendo em HTML puro, lá, 97. Realmente, a experiência do culturadigital.br, ou seja, foi a primeira rede social, não foi a primeira, foi a segunda, porque a primeira foi lançada pelo Dalton, era o Humaniza SUS, lançado 2 meses antes. Humaniza SUS, que tem que estar no Fediverso, inclusive, né? Exatamente. Mas assim, e aí juntou eu e o Dalton lá no IBRAM, enfim, aí a gente tinha que criar uma rede social, né? Não tinha jeito, né? Maravilha, só foi esse destaque. Agora o pessoal pediu pro pessoal da cabine trocar a apresentação, né? Pro Dan fazer agora, vai falar das experiências, né, no CRED. Vou pedir ali. E aí o povo que tiver pergunta para a mesa vai colocar no chat, se alguém online tiver e alguém quiser, e no final da apresentação deles, vocês podem fazer as perguntas tanto para um quanto para o outro. E quem tiver online também, coloca no chat, por favor, que a gente vai passar aqui. Beleza. Bom, enquanto carrega, se o povo quiser mandar perguntas no chat, pode mandar, tá, gente? Então, vou mandar aqui só enquanto carrega ali. Ali, agora vai dar o abrir. Aí. Vamos lá, então. Agora sim, tá me ouvindo aí? Beleza. Bom, primeiro me apresentar um pouco. Eu sou o Damni Laia, sou pesquisador por enquanto, da Unicamp, né, especificamente no Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade, no DECRI. Nesse núcleo tem 2 laboratórios, o Laboratório de Estudos Avançados do Jornalismo, o LabJOR, e o Laboratório de Arquitetura também, lá na Unicamp. E eu estou trabalhando como pesquisador inconformado, né, como estudioso das políticas públicas e da regulação das plataformas digitais. Isso foi a minha tese doutoral, especificamente de tecnologia sobre regulação dos bots políticos e como eles estão sendo usados nas redes comerciais. Especificamente como nesse estudo vi a falta de regulação e vamos falar assim,
tudo vale tudo nas plataformas comerciais, eu me falei, cara, não é possível que isso seja a única coisa que a gente tem, né? Deve ter alguma alternativa, e senão a gente tem que criar, né? Aí eu fui atrás do que tinha e eu me deparei com esse maravilhoso Fediverso. E estou me apaixonando cada vez mais, e sobretudo não apenas pela tecnologia, mas sobretudo pelas pessoas que estão por trás dessa tecnologia, né? Que fazem parte dessa e que movimentam esta comunidade. Então, vamos falar um pouco na minha apresentação, só vou falar menos do aspecto técnico e mais do aspecto, digamos, da posta em marcha, da prática das instituições públicas no uso de tecnologias disso que vem sendo chamado Fediverso, que já meus companheiros aqui, o Thiago, o Fred e o Murilo já falaram bastante, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que começar primeiro entendendo, reforçando, né, que a gente tem uma crise ética e democrática, né, como usuários e como gestores, né, nas nossas limitações com as redes comerciais. Então, a gente tem uma rede que fatura bilhões ano, né, com anúncios de golpes, né, rolando solto, né, nas plataformas que eles mesmos moderam, né. Então, algoritmos opacos que a gente não sabe como são movimentados, não sabemos como funciona. Os anúncios por cima, né, da ética de informação, de fatos, de jornalismo ético, a coleta de dados pessoais, a perda de privacidade e esse capitalismo de vigilância que a Suboff bem mencionou, né? A gente sendo monitorado em tudo que é canto, em tudo que a gente faz no dia a dia. A gente virou dados, sendo que a gente é um ser humano que tem atividades, que tem forma de vida, uma cultura, mas que isso para as plataformas vira mais uma forma de datificar nossas vidas. Então, nesse sentido, temos uma moderação centralizada nessas plataformas, nesses CEOs, e que a gente não tem claramente quais são os critérios para moderar esses espaços. E a partir dessa falta de critério, a gente se deparou com, por exemplo, com essa notícia no mês de janeiro desse ano, que a Meta, né, a dona do Instagram, Facebook, WhatsApp, as maiores plataformas que usamos, os brasileiros e o mundo, né, a maior parte do mundo, que ela simplesmente ia encerrar o sistema de checagem de fatos. E uma coisa curiosa, os mesmos sites, organizações que checavam esses fatos, ficaram sabendo dessa nova política através de jornais. Eles não foram notificados de forma oficial pela empresa. Então, imagina aí o respeito que tem essa empresa pela checagem de fatos, pela informação, né, e pelo combate à desinformação. A gente entendeu isso depois, que isso foi uma decisão explícita de alinhamento dessa empresa com a gestão do Donald Trump. Aí a gente viu também esse relaxamento da moderação de discurso de ódio e desinformação por parte do defunto Twitter, né? O Elon Musk levou para frente esse relaxamento de moderação. Então a gente vê esse pacto, né? Esse pacto entre as big techs, a extrema direita, e esse fenômeno de portas giratórias, né? Que a gente fala na política, de como uma pessoa que estava no setor privado, como um Musk, financiou e foi parte do gabinete do Donald Trump nesse segundo governo. Então, empresas como Google, Microsoft, OpenAI, Amazon e a Meta, que a gente já falou, financiaram essa campanha. E a gente tem evidências hoje em dia de como eles vêm se beneficiando economicamente por ter feito essa aposta, esse financiamento lá na campanha do Donald Trump. Então, essas empresas estão tendo cada vez mais poder sobre a construção e a divulgação e o fluxo de informação nas redes que a gente usa, que a maioria das pessoas usam nas redes comerciais, das quais elas são donos. E, vemos como moderam e atebaram conteúdos e contas com valores e discursos políticos contrários à extrema-direita. Então, por exemplo, a gente vê casos como influencers da política da esquerda, como o Chaboço da USP, o Jones Manuel, que são caras que estão tendo um impacto importante nessas redes, apesar dos seus algoritmos, banindo as contas deles, a Meta banindo as contas deles, sim, um abismo. Aí o que eu vejo nos comentários das notícias que informam isso lá nessas redes a gente precisa criar nossa própria rede social aqui no Brasil. E aí eu vejo vários companheiros aqui, eu
me incluo também nele, falando, cara, a gente não precisa, né, como já falamos, criar uma rede social do zero, a gente tem uma plataforma, uma construção tecnológica que já existe, que funciona, e que a gente precisa simplesmente se organizar, né, para realmente amplificar o uso dessas redes sociais e até melhorar elas, porque, como a gente já falou, são de código aberto, formam parte da ética da comunidade, de se isso não está funcionando para os usos da sociedade, pode ser adaptado, pode ser melhorado. Então, vemos essas políticas autoritárias, políticas, digamos, de forma nada éticas, nada democráticas por parte dessas empresas, por sobre a sociedade. Outra coisa que a gente vê, que as Big Techs hoje, eu falo que entre as Big Techs e a sociedade temos um relacionamento tóxico, precisamente por isso, por essa desproporção de poder que tem essas empresas sobre a sociedade, né? Então, vemos, por exemplo, um bloqueio ao desenvolvimento de instrumentos jurídicos de regulação das plataformas, e vemos, por exemplo, matérias importantes que fizeram desde o jornalismo independente, que nem a agência pública e outros veículos jornalísticos independentes levantaram dados, informações, evidências de como essas Big Techs estão fazendo lobby para matar PLs, projetos de leis que procuram regular esses espaços. Então, tem um poder econômico brutal, e esse poder econômico brutal é impulsionado em lobbies no Congresso, e isso ficou evidente como eles mataram o PL da fake news, né, que ficou praticamente enterrado. Hoje a gente não fala desse projeto de lei, e vemos como essa mão invisível das Big Techs pressiona o governo não só no Brasil, mas na América Latina toda. A gente poderia falar também de como as políticas, vamos falar, chantagistas do Trump foram também motivadas, influenciadas por essas Big Techs, para precisamente não regulamentar essas plataformas, e hoje em dia as plataformas, os chats GPTs e tudo que tem relacionado com inteligência artificial. Então, tem evidências, estudos que levantaram como essas plataformas veicularam anúncios, por exemplo, contra a SPL da fake news, o Google, o YouTube, a Spotify, todos indo em contra das próprias regras das plataformas delas mesmas, fazendo anúncios, propaganda política contra um projeto que procurava regulamentar. Então, a gente viu que perante vamos falar assim, essa pouco impacto que a sociedade está tendo, os poderes políticos estão tendo sobre essas plataformas, tem se movimentado vários setores da sociedade em uma espécie de êxodo dessas plataformas, alguns tentando resgatar essa tal de ética e a democracia. Então, por exemplo, vemos como nos Estados Unidos se gerou uma tendência chamada Exit, né, que levou à desativação de mais de 60 mil contas, em média, cada dia no mês de novembro, e no Brasil também foi importante essa migração. Vimos a saída de um veículo tão importante como o The Guardian, que tinha mais de 27 milhões de seguidores no X. Eles argumentaram que essa plataforma estava saindo dessa plataforma porque é uma mídia tóxica, e o proprietário, o Elon Musk, tem sido capaz de usar essa influência que ele tem para moldar o discurso político. Vimos também na Alemanha e na Áustria mais de 60 universidades e instituições de pesquisa que anunciaram a intenção e encerraram sua presença no X, precisamente depois de uma reunião que teve o Elon Musk com a líder do partido da extrema-direita lá. Então, o Elon Musk estava financiando de forma direta e apoiando de forma direta a esse partido. E, bom, essas instituições que têm alguns princípios democráticos, um princípio pela informação e pela objetividade, decidiram sair do espaço do X, né? Outra coisa, vimos também a saída em massa de instituições ambientalistas e acadêmicas de pesquisa de diversas partes do mundo. Por exemplo, na França, 86 associações solidárias e ambientais anunciaram sua saída. Na Espanha também saíram algumas quantas, incluindo a Greenpeace, que considera o X como um perigo à democracia. A Conferência de Reitores das Universidades Espanholas também saíram, alegando que a plataforma não reflete os princípios e valores das universidades. Então, tem um movimento mundial, em grande parte do mundo, na Europa e aqui no Brasil também, na América Latina, saíram vários
organizações, universidades, precisamente não se sentindo seguro nessas plataformas e sentindo precisamente que essa plataforma estava indo em contra dos valores e princípios que movimentam essas organizações. Assim, bom, vemos que saíram iniciativas para se movimentar, sair dessa plataforma, mas para onde que a gente vai, né? Algumas foram para o Blue Sky, né? Outras têm pensado um pouco mais além do comercial e foram para o Fediverso. Então, vemos iniciativas do Fediverso em vários setores da sociedade, por exemplo, desde o Estado, a Comissão Europeia e alguns governos europeus, como a Suíça, a Holanda e a Alemanha, implementaram seus próprios servidores em redes sociais descentralizadas, como a rede Mastodon. Vemos também, já desde outro setor da sociedade, não precisamente público, mas importante, como a imprensa. Então, veículos de comunicação como a BBC News, a BBC Brasil, a Jazeera, The New York Times, o UOL, NPR, DW Brasil e o Canal Tech, por exemplo, tem contas no Fediverso, graças a digamos, uma instância própria que foi instalada por um aplicativo, se chama Flipboard, que é um aplicativo de revista que eu tenho um aplicativo, digamos, uma intenção comercial importante, mas que viu no Fediverso uma possibilidade de chamar outro público, e também porque o CEO da Flipboard tem manifestado estar em contra dessa forma que as plataformas como o X e o Google têm se manifestado na hora de veicular informação. Então, é interessante, podemos ver essas contas, a gente pode acessar essas contas e seguir essas contas no Fediverso, através dessa instância da Flipboard, é interessante também. E vemos também iniciativas que acho também as mais interessantes, são iniciativas desde o setor da universidade, Centro de Pesquisa e Educação. Então, vemos uma instância que foi criada pela Universidade de Innsbruck, na Holanda, criou essa instância própria, visando ampliar a comunicação da ciência, além das plataformas das Big Tech, e ter controle sobre a moderação de conteúdo e seus dados. Então, essa instância está aberta para todos os trabalhadores da Universidade de Innsbruck, trabalhadores empregados, não precisamente pesquisadores, nem estudantes, mas abrangindo tudo e cada um dos usuários da rede dessa universidade. Vimos também, eu acho que o projeto mais ambicioso que eu tenho conhecido até agora, né, na Europa, que é o piloto da Fundação Surf e as universidades da Holanda, no Mastodon, que, por exemplo, se nem todas as universidades têm a capacidade ou a disposição que teve, por exemplo, a Universidade de Innsbruck, de criar uma instância própria, a Surf, que é uma fundação que foi criada desde o Estado. O Surf foi criado lá nos anos 80 como uma necessidade do governo holandês de criar, de inovar em termos de computação, supercomputadores. Aí a Surf foi crescendo na sua capacidade de poder contribuir a sustentar a base tecnológica das universidades na Holanda. Ela foi crescendo a tal ponto que virou uma fundação. E, claro, hoje tem um vínculo super, vamos falar assim, próximo com o governo, com o Estado, mas com uma independência importante e que sustenta a base tecnológica das universidades. Entre eles, bom, eles criaram essa instância, colocando à disposição essa instância para todas as universidades da Holanda que quisessem formar parte do Fediverso. Elas não precisariam criar uma instância, elas se inscreveriam na instância da Surf, e a Surf vai permitir essa interação entre as diferentes universidades das universidades com qualquer outra instância do mundo. Então, acho um piloto super interessante, que começou em 2023 e até 2025 foi ampliado até 2026, então parece que o piloto está andando bem. Acho que é bom a gente ficar de olho nisso. Então, é uma forma, né, de explorar o Mastodon para a educação e a pesquisa daquele país. Então, estudantes, pesquisadores, funcionários e instituições da Holanda podem experimentar o Mastodon de forma acessível. E curiosidade, para quem já foi estudante aqui da universidade pública, a gente usa o Wi-Fi, o Eduroam, né? Então, a Surf foi quem criou o Eduroam. Então, ela foi quem massificou essa tecnologia pelo mundo. Então, é uma instituição muito capaz, muito bem capacitada, e tem demonstrado isso dia após dia. Já falando de uso o Fediverso, da tecnologia de software livre, open source, aqui no Brasil, temos várias iniciativas. Então, por exemplo, na USP, a Escola de Artes, Ciências e Humanidades,
está instalando uma instância própria no Mastodon e outra no PeerTube, visando que essa seja usada pela USP toda, não apenas para o laboratório, mas para toda a universidade. Seria mais ou menos um projeto parecido a esse que acabei de mencionar da Universidade de Innsbruck, na Holanda, sabe? Então, seria mais que cada trabalhador, cada estudante, pesquisador ou alguém que tivesse algum vínculo com a USP conseguisse criar uma conta naquela instância que vai ser criada na USP. Então, é um projeto também bastante ambicioso, impulsionado pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades. Isso é uma galera que vem estudando bastante sobre moderação no Fediverso. Então, eles querem experimentar como seria moderar uma rede desse tamanho, dessa magnitude, numa universidade pública. Acho super interessante essa iniciativa, por parte dos nossos colegas lá. Temos o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, que também criou uma instância no Mastodon e no PeerTube. Eles estão procurando experimentar como essa tecnologia pode, né, integrar a estratégia, pode se integrar à estratégia de comunicação do Instituto. O colega Josir Mendes, ele, em conjunto, em apoio com o trabalho do nosso amigo Guto Carvalho, também eles montaram essa instância. Então, uma instância que está ainda tomando uma atração aí, então vai ser uma iniciativa interessante também. Temos uma iniciativa pequena, mas interessante também, da Universidade Federal de Viçosa, que eles criaram uma instância chamada Diverta.social, onde tem a maioria são divulgadores de ciência que formam parte dessa instância. Os usuários criaram essa conta, são divulgadores de ciência. Entre eles tem um laboratório de divulgação científica que sempre estão postando conteúdo super legal relacionado à divulgação científica. E, bom, a experiência que já falou muito bem o Murilo, né, do Instituto Brasileiro de Museus, que eu não vou aprofundar porque ele já falou muito bem, especificou muito bem. E eu quero falar mais um pouco da nossa experiência no DECRI, no Núcleo de Desenvolvimento e Criatividade da Unicamp, né? Então, a nossa experiência nasceu por iniciativa do pesquisador e meu colega Rafael Evangelista, né? E tomamos um caminho muito parecido, muito similar ao das instituições que eu já mencionei aqui. Criamos nossa própria instância no Mastodon e no PeerTube, e essas instâncias já vêm sendo usadas por alguns pesquisadores, pesquisadoras e veículos do laboratório. Entre esses veículos temos o blog chamado Plano B, que é um projeto que mapeia literatura sobre capitalismo de vigilância no sul global. Então, temos um blog que está constantemente postando conteúdo, mas que esse mesmo conteúdo que vai no blog está se replicando no post, em formato de post no Mastodon. A revista Consciência, que foi a primeira revista de jornalismo científico no Brasil, nasceu lá em 1999, a gente conseguiu trazer também para o Fediverso. Hoje em dia, tudo que sai lá no blog também da revista está sendo replicado lá no Mastodon. Então, a gente está trazendo e mostrando as possibilidades, as potencialidades do Fediverso para o laboratório, mas que isso também seja como uma experiência que pode ser mostrada para nossos colegas em todas as universidades aqui no Brasil. Outro veículo importante e super que tem um impacto interessante também é o nosso podcast, o Oxigênio, um podcast que já foi premiado por alguns prêmios de jornalismo científico, pelo conteúdo capaz e interessante que criamos de divulgação científica. Também tem sua própria conta lá no Mastodon, tem a mesma função, né? Eles têm um blog, mas também está sendo replicado lá no Mastodon na sua conta. Então, estamos tentando trazer todos os veículos. Tem mais uma revista que a gente está tentando convencer, trazer também para o Mastodon lá do laboratório, e vamos procurando cada vez crescer como comunidade lá, né? Então, somos uma das poucas instâncias brasileiras dedicadas à divulgação e comunicação da ciência no Brasil. E o mais importante é que a gente bem experimentado que ter nosso próprio servidor significa, termos o controle dos dados, armazenamento e manuseio desses dados, da moderação do conteúdo e da interação com outras contas, com outras comunidades. Então, esse resultado, essas atividades que a gente está, digamos, desenvolvendo, forma parte do nosso projeto, que é o Fediverso nas universidades públicas, né? Então, são iniciativas, né, para a construção de uma soberania digital nas universidades públicas. Então, o que visamos com esse projeto? Visamos aportar uma construção
aportar na construção da soberania digital em instituições públicas e explorar a potencialidade do Fediverse como um espaço de comunicação e divulgação científica autônoma e democrática. Também procuramos contribuir nessa discussão sobre a importância da soberania digital no contexto acadêmico e incentivar, né, o uso dessas tecnologias livres e descentralizadas desde a prática, né, procurando, né, afiançar princípios de transparência, privacidade e democratização do acesso à informação e ao conhecimento. E, bom, eu queria fechar minha fala aqui reafirmando que já vários companheiros já falaram, né, hoje em dia existe uma necessidade ética, democrática e de resguardo da nossa soberania digital e muitos estamos procurando essas alternativas, né, as plataformas das Big Techs. E reafirmar que sim, essas alternativas existem, funcionam e estão sendo usadas por algumas universidades aqui já no Brasil e fora do Brasil, e estão funcionando e podem ser melhoradas, estão abertas a essa melhora, precisamente por terem um código aberto, por serem abertos por uma comunidade que tem princípios que movimentam essas tecnologias muito diferentes às tecnologias das Big Techs e as redes comerciais. Então, eu aplaudo esse espaço, aplaudo e fico honrado de formar parte desse espaço para a gente construir juntos alternativas, propostas que se concretizem em políticas públicas de Estado para impulsionar o uso dessas tecnologias e afiançar a nossa soberania digital. Então, seria isso. Muito obrigado. Valeu, Dan. Muito bom. A gente fez questão de começar essa mesa com vocês para mostrar que, né, a gente depois falou das várias experiências que tem no mundo, mas assim, experiências dentro de instituições, né, sendo avaliadas e sendo executadas. É muito importante isso, né? E dando bons resultados, principalmente, que é muito legal. A gente tem uma série de perguntas, tem mais de 100 pessoas já aqui no chat só perguntando aqui. E eu queria saber se alguém aqui, presencialmente, tem alguma pergunta específica para a mesa. Se não tiver, eu vou separar em 2 blocos. Pode ser? Diga. Fala, Marcos. Que hoje em dia você falou sobre a questão de um acervo de todos os museus e que isso teria que ter, de certa forma, ser uma política não de governo, mas de Estado a nível nacional. E eu queria entender qual que é o grande desafio hoje nisso. É a digitalização? É a gente ter um formato público para esses acervos? Qual que é o grande desafio hoje em dia para disponibilizar essa cultura livre para o cidadão? Porque a nível técnico eu acho que é possível, não sei a nível de execução, né? Eu vou fazer só uns blocos aqui. Tem outra pergunta similar também do Ricardo no chat, que é, além dos museus, tem conversado com outras coleções, bibliotecas, herbários, litotecas, que não têm hoje uma forma de visitação e de disponibilização de acervos. Ele está perguntando aqui. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma outra para fazer um primeiro bloco aqui. Tá, então eu vou colocar essas duas aí. Você responde, posso estudar. Tá. Em relação à sua pergunta, né? A gente vem implementando o Tainacan no IBRAM desde 2018, mais ou menos, né? E a gente enfrentou várias camadas de desafios, né? Tem a camada da digitalização, porque, em geral, você tem até fotografia dos itens, mas você não tem as imagens de boa qualidade. Então, existe o desafio de você realmente conseguir digitalizar o acervo de uma forma profissional, né? Existe o desafio da documentação, né? Porque a gente experimentou também que quando os museus que nunca colocaram seus acervos publicados na internet, quando eles vão publicar, aí eles olham a documentação e falam, nossa, precisa fazer muita coisa aqui. Aí tem todo o trabalho de qualificação dessa documentação, e aí surge uma nova camada também. É uma camada, por exemplo, que o Wikidata coloca, né? Que é a possibilidade de você, através dos metadados, você fazer com que os acervos dialoguem entre si, né? Então, você, por exemplo, se você consegue estabelecer padrões, né, para essa documentação, você não somente publica os acervos, mas você insere eles num circuito, né, que vai fazer com que os acervos dialoguem. Então, são várias etapas a serem cumpridas. Mas o bacana mesmo é que quando esses profissionais dos museus percebem o resultado que essa prática, digamos, coloca na atividade deles, né, na visibilidade do trabalho que eles fazem,
eles se mobilizam de uma forma muito intensa, né? Então, assim, o que está faltando mesmo, você perguntou o que estaria faltando, né? Eu acho que falta essa faísca, né, da possibilidade de você chegar e dizer, é possível, a gente tem um software livre aqui para você fazer, né? E a gente dá a formação, o IBRAM dá a formação na utilização do software para vocês utilizarem. Então é isso, ou seja, eu acho que é você movimentar, né, sair da inércia e conseguir ganhar movimento aí nessa coisa. Iniciou devagar, ou seja, a gente já tem alguns anos fazendo isso, né? Hoje todos os museus do IBRAM já estão com as suas coleções publicadas, né, no Tainacan. Isso possibilitou a existência da Brasiliana Museus, e a Brasiliana Museus ela é aberta para qualquer museu que queira aderir, né? Então, quando qualquer museu tenta aderir na Brasiliana, aí vai passar por todas essas etapas. Então, de alguma forma, a gente já iniciou esse movimento, né, virtuoso, digamos assim, de trazer todas essas instituições para a internet, para a publicação dos seus acervos, para dar acesso fácil, né, a isso, né? Só lembrando que nós temos mais de 4.000 museus no Brasil. Imagina o universo, a potência desse universo. E A outra pergunta é sobre se, além de museus, está conversando com outras coleções, como bibliotecas, herbários, litotecas, que não têm hoje forma de visitação e disponibilização na internet. Olha, Ricardo, colega, ontem mesmo a gente recebeu a visita de uma colega da Fiocruz falando exatamente sobre isso, né? Aí a gente demonstrando para ela como o Tainacan poderia atendê-la, né, de uma forma interessante, inclusive já proporcionando essa ligação com as redes sociais descentralizadas. Então é isso, ou seja, é um movimento, as pessoas escutam falar, vêm conversar com a gente, enfim, é uma implementação aí que está ganhando corpo. Maravilha. Tem uma pergunta aqui que é para os dois, que acredito eu, né, que é o usuário @usuário@instância.org. É ótima essa instância. Realmente é uma identificação. Se você for no Fediverse, sei lá, o @usuário@instância.org. Ele pergunta se no âmbito institucional, como garantir a perenidade das instâncias criadas, imaginando que futuras mudanças de gestão ou direção estratégica, ou mesmo turma de TI, em relação ao servidor. Manter instâncias a trabalho é para sempre. Como evitar um cemitério de instâncias nacionais? É aquela discussão de quem está envolvido com a coisa pública, né, da continuidade de programas e projetos, né, que a gente teve o Cultura Digital BR, inclusive, é um grande exemplo disso, né. Como imaginam que, claro que vocês não vão ter uma resposta específica, mas como vocês imaginam que isso possa, que a gente pode contornar esse problema que serve não só para instâncias do Fediverse, como para tudo no governo. Quem começa? Bom, você não quer começar, não? Eu vou, assim, como falou o Thiago, acho que uma resposta assim concreta sobre a gente teria, porque assim existe esse risco na medida que essas instâncias continuam apenas dependendo de voluntários, sabe? É difícil apenas de voluntários, porque manter uma instância requer tempo, requer moderação, requer dedicação. E eu acho que para a gente avançar nesse sentido, eu acho que a gente tem que começar a criar políticas de Estado que impulsionem, que motivem a continuidade dessas instâncias, que não dependam apenas de um indivíduo, mas que dependam também de movimentos, de organizações consolidadas, que recebem apoio do Estado, impulsionando no uso dessa tecnologia. Só que acho que isso pode avançar na medida que tem essa força, esse apoio. Agora, até hoje, tem instâncias que têm anos, não, que continuam, apesar desse voluntarismo, porque não é apenas um indivíduo, é uma organização, são movimentos, 2, 3 pessoas que têm princípio, que têm um respeito pela comunidade e pela responsabilidade que ele tem nas mãos. Então, tem instâncias que dão conta disso, que a gente pode nomear, mencionar e ver que funciona, tem anos funcionando de forma eficiente e dando sustento a toda uma comunidade de milhares de pessoas. Então, tem uma coisa, tem uma outra. Então, acho que essas duas coisas podem conversar e estão conversando. Só que, claro, pode ter mais força na medida que forem políticas de Estado, políticas que não sejam de governo, de um Estado. É diferente. Na minha experiência, eu tive a oportunidade de criar uma instância Mastodon lá em 2018, era o ecodigital.social. Não, era ecodigital, não era ponto social, porque já tinha ponto social, né? Já tinha. Já tinha. Ecodigital.social. E chamei todos os meus amigos, a gente tinha quase 50 pessoas lá dentro, e
passou uns 2 anos, assim, eu acabei tendo uns problemas pessoais, assim, e a gente perdeu o domínio, perdeu tudo. Tem gente até hoje que cruza comigo na rua e fala, você! Mas, enfim, no museu, partindo do museu, é diferente, né? Como uma instituição, como uma política institucional de uma instituição que pensa a memória, a sustentabilidade dessa memória no tempo, né? Eu acho que, como eu falei na minha apresentação, eu acho que os museus têm uma contribuição muito interessante a dar em termos de institucionalidade para a memória digital, né? Então, tudo isso que a gente está pensando, a gente já está pensando com a possibilidade da preservação digital atrelada, né? Não poderia ser diferente, né? Como é que um museu vai criar um projeto desse nível, né? E aí, por isso que eu digo, eu acho que o IBRAM tem muito a contribuir no aspecto da institucionalidade dessas políticas relacionadas ao FEDverso. Eu queria fazer um comentário em cima disso também, devolvendo a pergunta, né? Que garantia que a gente tem que o Instagram vai durar para sempre, que o Facebook vai durar para sempre? Ó, Orkut acabou, Google Wave acabou, Google Plus acabou, e um monte de gente investiu coisa ali. No Fediverso, se acabar, pelo menos você consegue resgatar tudo que foi publicado lá, coisa que você não consegue fazer nas instâncias privadas. Então, eu sempre me deparo com essa pergunta e assim, a resposta é essa, gente. Você não tem garantia nenhuma que essas outras... Aliás, pior ainda, você não tem garantia nenhuma que o Instagram vai remover o seu perfil, igual ele já removeu o perfil de várias pessoas. Exatamente. Então, assim, se você mantém uma instância, pelo menos você tem uma garantia que o seu dado não está perdido. No dia que você fechar aquela instância, você pode fazer um backup e mandar para qualquer outro lugar, se alguém tiver interesse. Exato. Eu acho que a gente tem que começar a pensar nessa linha também. Sim, boa. Fred colocou um ponto super, tipo, assim, deu no ponto. É isso aí, cara. Hoje em dia, que nem as contas que eu mencionei, né, dos influenciadores de esquerda e outros influenciadores que perdem a conta dele lá no Insta e perdida. Tipo, os caras tinham milhões de seguidores, já era. Não tem como recuperar. E pior, você não tem uma resposta daquela empresa justificando por que você perdeu aqueles informação toda, aquela conta toda. Então, o que o Fred falou é super importante. A grande diferença é essa. Você pode ter perdido a instância, mas você não perde seu usuário. Você pode migrar seu usuário com todos os seus dados, seguidores, para outra instância. Claro que isso não é ideia, mas isso é contingente, é contingente. Uma coisa que a gente não pode fazer é uma rede comercial. Você perdeu a sua conta, perdeu. Você tem que começar do zero mesmo. Então, isso a gente tem evidências assim, bastante sobre. Então, acho que você deu no ponto e melhor resposta. Vocês têm noção, ou então, talvez algum plano de pensar uma implementação customizada para museus? Porque, por exemplo, né, um tempo atrás, se eu não me engano, o YouTube fez um vídeo 3D da Capela Sistina, né? E você conseguia ver todos os ângulos dela como se estivesse dentro dela, né? Então, para um museu, né, seria algo interessante nesse sentido, né? E o Activity Pub, ele, né, a gente usando partes diferentes, implementações diferentes, a gente podia ter uma que seja mais focada para o que seria o uso de um museu. Posso responder, né? Sim, a gente tem visto, assim, se você tem interesse nisso, valeria a pena você dar uma olhada no Museu do Aeroporto de São Francisco. Eu diria, assim, que é a implementação mais arrojada, digamos, porque eles transformaram cada item do museu em uma conta. Eles foram... É muito radical, você tem milhares de contas dos itens. Mas assim acontece porque as pessoas vão passando lá no aeroporto, aí veio o item, e aí tem um QR Code, pum, pum, aí você já passou, mas você já está acessando o item ali, né? Então, realmente, assim, a criatividade está aberta para esse campo, né? E eu conto, assim, que aqui no Brasil também a gente vai ter os desenvolvedores se dedicando a isso. E é interessante isso, assim, como eu mencionei no desenvolvimento do Tainacan, né? As equipes de desenvolvimento do Tainacan são jovens museólogos, jovens arquivistas, jovens bibliotecários, né? São pessoas que estão vivenciando esse momento agora e traduzindo essas possibilidades para dentro da aplicação, colocando no código, né? Isso é um diferencial absurdo, assim, sabe? E é o tipo da coisa que só o software livre pode proporcionar no âmbito da política pública, né? Então, por isso que a gente valoriza tanto essa possibilidade. Eu tinha curiosidade de saber se, dentro desse trabalho todo de passar os acervos dessas instituições, para que eles se comuniquem com o Fediverso,
em termos de acessibilidade, se já existe um trabalho ou a instrução de que as instituições façam isso, de, por exemplo, adicionar a descrição de texto das obras, porque dentro do Feedverse criou-se assim uma espécie de uma ética Sim. e também nas próprias regras de muitas das instâncias brasileiras de que as imagens têm que ter a descrição, O né? alt-teste. E a gente tem vários relatos de usuários que são, por exemplo, deficientes visuais, que agradecem, muitas vezes, assim, de se sentirem acolhidos no Feedverso por termos esse esforço, né? Então, queria saber se já existe, como é que funciona esse processo, porque é um processo, imagino que são acervos grandes, e se existe uma instrução ou uma comunicação, assim, para essas instituições, para que elas tenham esse trabalho também, né? Além de, claro, todos os outros trabalhos, todas as camadas que já foram faladas. Bom, nós estamos ainda iniciando, né, o trabalho dos museus no Fediverso. Como eu falei, a gente está fazendo essa reflexão interna e fazendo alguns experimentos, né? Mas o que a gente já percebe é que, ou seja, se a gente vai atuar no Fediverso, isso já é uma prerrogativa, a gente não vai fazer diferente, né? Então, a política implementada pelo IBRAM, ela vai chegar lá na ponta e vai dar todas as instruções para não destoar do ambiente. Isso aí, você pode ter certeza. É a cultura do Fediverso sendo absorvida pelos museus. Essa é a ideia. Isso, inclusive, é uma ótima, realmente uma ótima questão, porque no Fediverso isso de fato é uma cultura, a questão da acessibilidade. Inclusive, já até queria pedir desculpas a alguns usuários que foram dar um puxão de orelha na gente. A Wikimedia publicou conteúdos e não descreveu. A gente estava na correria do evento, somos uma equipe de voluntários e, né, pessoas aguerridas, e realmente algumas imagens foram, já levamos uma baita bronca, inclusive pedimos desculpas à comunidade do Fediverso nesse momento, que teve vários puxões de orelha já pra gente aqui. Over radical. Bom, eu acho que minha pergunta tem um pouco a ver com uma questão que já começou a ser levantada aqui, que é a sustentabilidade, mas eu queria entrar exatamente na questão da sustentabilidade financeira desses projetos, que é uma questão, né? O Dan levantou, não é fácil manter essas coisas com voluntariado, né? Então eu queria saber, a partir das iniciativas que vocês trouxeram, como vocês veem a perspectiva da sustentabilidade especificamente financeira desses projetos, né? Porque construir software, ainda que seja livre, tem o seu custo financeiro, né? De pessoal, de infraestrutura, de tudo. Sim. Então, o que eu acho interessante é que, por exemplo, lá no DECRI, a gente está recebendo o apoio nosso projeto de pesquisa, que é um projeto de pesquisa-ação, né? A gente levantou esse projeto com a FAPESP, que é uma fundação de apoio à pesquisa pública, né, de instituição pública. E o que eu acho interessante é que a gente conseguiu trazer a relevância e a importância desse projeto no momento de falar de soberania digital desde as universidades, desde instituições públicas. Então, assim, desde o aparato público, tem pessoas, tem organizações, tem fundações que estão interessadas nisso. Então, acho que a gente tem que continuar impulsionando esse tipo de projeto, trabalhando como organização, como instituição, movimentos sociais, levantando esses projetos, porque já teve também, por exemplo, editais do CGI, né, apoiando a criação de instâncias desde movimentos sociais. Então, tinha uma verba aí, tinha coisas que foram orientadas nesse sentido. Só que são coisas que vêm sendo que quizás de menor tamanho, que a gente tem que transcender a uma política pública maior. E acho que esse espaço aqui está para isso. Nós estamos para construir essa proposta. Eu acho que, pelo menos para começar, não sei se a gente vai construir uma proposta pronta, mas eu acho que a gente tem que começar a criar essa proposta e começar a chamar a atenção do Estado, dessas instituições. Então, aqui estamos, por exemplo, esse evento está sendo apoiado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, pelo CGI, que também são instituições públicas. Então, tem um interesse, vamos chamar a atenção. Eu acho que a gente simplesmente deve continuar trabalhando. E essa discussão interessante, a gente também levou, por exemplo, como a gente não apenas faz sustentável a criação de uma instância e a manutenção da mesma, né, no tempo, mas também como que a gente chama, por exemplo, atividades como jornalismo independente, jornalismo comprometido, jornalismo periférico, jornalismo que está chamando outra audiência que não é comercial, que estão fazendo um trabalho jornalístico pela ética do trabalho. Como que a gente sustenta essas instituições
essas agências de notícia, por exemplo, a agência pública da Intercept, né? Tem outros caras que tem uma agência pequena, chama Desenrola, não me enrola, então tem as minas também. Então, cara, tem instituições jornalísticas fazendo um trabalho super importante, de interesse público fundamental, que estão dependendo da intermediação das plataformas comerciais. E que eles estão se perguntando como que a gente supera essa dependência da intermediação das plataformas do Google, da Meta e todas aquelas. Como que a gente supera isso? E a gente está conversando. Cara, temos que nos juntar com pessoas. Já falei com o Guto Carvalho, que ele criou uma instância de jornalismo.social. Eu falei, cara, vamos nos juntar, vamos falar com essa galera e vamos começar a pensar formas de sustentar essa atividade, desde o Fediverso. Acho que isso é um desafio que a gente tem que começar a refletir, analisar como que a gente faz que essa atividade se mantenha dentro do Fediverso, sem a dependência das Big Techs. Acho que a gente consiga superar esse desafio, plantear uma proposta e começar a construir esse projeto, a gente vai começar a ganhar audiência, vai começar a trazer essas pessoas e deixar um pouco a dependência dessas Big Techs. Para mim, acho que deve ser um objetivo principal, mas é o que eu penso que podemos continuar trabalhando. Um desafio, pensando, construindo coletivamente. É isso. Zé Murilo? Bom, eu vou falar assim um pouco da perspectiva dos museus, né? Os museus são instituições que são muito ciosas da sua institucionalidade, né? Então, por exemplo, esse projeto ele está dentro do programa Acervo em Rede, né? O projeto Tainacan está dentro do programa Acervo em Rede, e o experimento no Fediverso faz parte desse arranjo, né? Então, você tem o orçamento para aquilo, te garante para um ano, aí você faz a previsão para o próximo ano e você tem que ir contemplando isso, né? Software livre, como você falou, né? Tem esse desafio, né? E a gente, quando pensou o projeto Tainacan, a gente já vinha de várias iniciativas que a gente tinha tentado desenvolver software livre na política pública e tinham falhado, né? Tinha alguma coisa que tinha dado errado no processo. Então a gente entrou nesse trazendo na bagagem algumas indicações do que não fazer, né? E, por exemplo, um aspecto fundamental: não pode ser caro. Não pode ser caro, né? E a escolha do WordPress foi crucial para isso, né? Porque você vai contratar qualquer outro desenvolvedor, vai ser pelo menos 3 vezes mais do que você paga um desenvolvedor de WordPress. Olha isso. Se você coloca isso no orçamento, qual vai ser o resultado no final, né? E olha, eu quero lembrar, o projeto Tainacan navegou durante os anos Bolsonaro. Vocês pensam bem o que eram os recursos que chegavam no campo da cultura, né? Ou seja, só foi possível por essa escolha estratégica, né, de uma aplicação que você distribui ela automaticamente para o mundo inteiro, usando o ecossistema WordPress, enfim. Então, assim, a gente teve essas escolhas para tornar a questão sustentável. E a gente chama a atenção das pessoas, porque a gente vê muitas pessoas, inclusive do pessoal do software livre, que olha para a gente e fala: vocês estão desenvolvendo em WordPress? Isso para falar também do pessoal de TI das áreas daqui dos ministérios. Cara, nem sei se daqui é assim, não posso ser injusto, mas o pessoal não instala o WordPress porque diz que é inseguro, cara. Quer dizer que então 43% da internet está fazendo o quê com o WordPress? Ou seja, só é assim porque para ele não custa nada, ele paga a licença, não é do bolso dele que sai, né? E ele não precisa fazer isso, mas era só ir lá e atualizar o software. Bom, fico por aqui. É isso. Eu tenho várias perguntas ali. Depois eu peço ao pessoal que deixou perguntas mais genéricas em relação ao governo como um todo. Vou pedir paciência, que depois a gente vai organizar, sistematizar todas as contribuições no chat online. Muito interessantes, inclusive, e vai repassar depois, se o pessoal quiser responder diretamente, num artigo depois. E quero muito agradecer o Dani e o José Murilo por esse conteúdo maravilhoso, saber que as coisas também são realidades no âmbito institucional. Também quero pedir que quem está nos assistindo que continue e volte agora, fazer uma pequena pausa para o almoço, vamos voltar às 14 horas, e que divulguem esse link, continue com essa participação ótima online, que está sendo muito importante para a consolidação da web social aberta, Fediverso, inclusive isso é um debate no chat ali. O Murilo, você queria lançar também um e-book hoje, não sei se agora ou depois, não sei como é que você quer fazer isso. Sem o link, vamos fazer mais tarde. Então tá bom, mais tarde vai fazer um lançamento bacana também aí, de um livro digital muito legal que vai ser lançado. Então é isso. Entrada no Fediverso. Um guia de entrada ao Fediverso, do IBRAM,
mais essa contribuição que o IBRAM está dando. Então, eu queria agradecer vocês e às 14 horas a gente volta. Beleza, irmão? Beleza. Satisfação. É que você estava falando sobre questão de agências de notícias e tal, porque questão de conteúdos e tudo, né? Eu que trabalho já não em agência, né? Então eu sou ligado aos movimentos sociais. Inclusive aqui em cima está tendo a reunião da coordenação do movimento de luta pela moradia e outros movimentos, né? Então eu fiz um trabalho, inclusive, de base lá em Pernambuco, que treinei a galera do curso de fotografia com celular para justamente eles atuarem nas ações deles. E aí, eles estão usando o Facebook, usando tudo que você pensar e pagando lá para o Google, aquela continha lá do Drive e tudo mais. Sim. E é muito conteúdo. Então, assim, como é que a gente agrega aí nesse pensamento os movimentos sociais, né, que aqui que tem uma coordenação. Pronto, esse movimento é nacional, entendeu? Como é que a gente vai agregar eles aí, pensando nessa questão, não agência, mas sim pensando no movimento? Eu acho que isso também é mais um desafio, no sentido de que assim, as grandes plataformas, elas ganham usuários pela experiência de usuários que eles desenvolveram. É muito simples, tem todo lá, uma coisa está junto com o outro, Google Docs, com o Drive, com tal, está tudo junto. E antes, isso poderia ser um grande empecilho para software livre. Hoje em dia, a gente tem essas tecnologias também. Tem onde você hospedar, tem Drive, tem Suite, tem Docs online, tem tudo para funcionar tanto quanto funciona no Google Drive. Que você tem que pagar, sei lá, R$20 a mais, a diferença do Drive do Google. Sim, mas eu acho que vale a pena no sentido quando você vê seus dados não estão sendo usados para treinar uma IA, seus dados não estão sendo violados de qualquer forma da sua privacidade, né? Você tem aquela informação que, sobretudo quando a gente está falando de movimentos sociais, é uma informação que você não quer que vaze para qualquer lugar, pode ser uma informação sigilosa, pode ser uma informação de um projeto que você não quer que, sei lá, movimentos políticos de oposição aos seus princípios saibam, conheçam. Coisa que no Google a gente tem infinitos casos onde informação vaza constantemente do WhatsApp, de todas essas grandes plataformas. Então, eu acho que o gancho, a gente tem que falar e chamar a necessidade dessa privacidade, de resguardo e controle sobre nossos dados, né? Então, a gente tem um conjunto de tecnologias que são mais seguras, como falou o seu Murilo, como falou o Fred, são tecnologias que trabalham fundamentadas em software livre, em código livre, você pode ver como funciona aquilo, auditar aquilo e conhecer desde o início até o final como funciona e como você pode controlar aquela tecnologia de certa forma. Então, a gente tem que começar a alfabetizar, vamos falar assim, em termos de software livre, de tecnologias livres, né? Não apenas abrir aquele Google Docs e vamos todos a usar e escrever no Google Docs. Tem LibreOffice, funciona sem você ter necessidade de estar conectado. Você está lá, um computador simples já corre, não precisa de um grande computador. Isso é outra coisa, também uma vantagem do software livre. Hoje em dia, você para correr um Microsoft, você precisa de um processador de computadores de certa geração. Não é assim com a distros do Linux e outras digamos, sistemas operativos livres, né? Você corre em computadores tão simples que a gente achava que já não funcionava. Então, acho que a gente tem que começar a fazer essa divulgação, comunicação dessa tecnologia, sim. Acho que a gente está fazendo e temos que procurar forma de continuar amplificando e chegar a esses movimentos. Eu tive a oportunidade de compartilhar uma experiência com um movimento, digamos, revolucionário em termos também de movimento social e que estavam falando de tecnologia e de soberania digital, mas estamos usando Google Docs, estamos usando para nos reunir entre todos os Google Meets. Então eu falo, cara, beleza, eu entendo que é uma tecnologia que todo mundo usa, mas o Jitsi também. Você precisa de um link, você não precisa de uma conta. Você manda um link e já temos uma reunião num software livre,
um sistema que não precisa, não rastreia seus dados, não monitora onde que você está. Então, cara, tem alternativas e são bem mais fáceis de usar. Como eu falei, o Jitsi não precisa de uma conta para você entrar. No Meet, sim. Ele precisa de um cadastro de uma conta. Imagina uma pessoa, uma senhorinha que ainda está sofrendo para mandar um e-mail, um WhatsApp, e você vai pedir, tem que criar uma conta no Gmail. Cara, tem o Jitsi lá. Você precisa simplesmente clicar naquele link e entrar na reunião. Não é nada. Então, tem coisa para facilitar. Só que a gente, às vezes, acaba se acomodando. E quando fala, às vezes, a gente fala de movimentos, mas eu acho que é uma construção que a gente tem que fazer. É um convite que a gente tem que fazer constantemente, estando nesses espaços e chamando a galera para essas outras tecnologias. É um desafio e vamos continuar nesse desafio. Eu acho que em algum momento vamos superar. Sim, aí tem alternativas, é isso. As alternativas estão aí. A gente simplesmente tem que divulgar, comunicar elas, amplificar elas, massificar elas de alguma forma. Mas estamos fazendo aí, aos poucos.